Estamos de volta e neste retorno após o intervalo, a FEComércio promoverá o workshop para incentivar a análise de propostas em tramitação. Um trabalho bem interessante para levar conhecimento também para o público em geral. O Fernando Palmeira traz mais informações a respeito da importância desse evento, ele que foi até lá na FEComércio, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Acompanhe. A reforma tributária é a expectativa de todos os brasileiros, do mais rico, empresário, do mais humilde operário, todos, a sociedade na expectativa para que se faça justiça social a partir dessa reforma. E a FEComércio está também com um foco todo especial, um workshop preparado para que todos participem e fiquem informados de tudo o que acontece em Brasília e dessas expectativas. Graça Carvalho, jornalista, uma advogada também especialista em direito tributário, ela nos fala sobre essa expectativa e a programação do workshop FEComércio Reforma Tributária Brasileira. Pois é, Fernando, nós estamos realizando esse workshop voltado à comunidade empresarial, mas também à sociedade em geral, porque se trata de um tema que abrange a todos, não é isso? E todas. E a gente espera que neste workshop a gente possa discutir todas as propostas que estão tramitando no Congresso Nacional. A FEComércio de São Paulo, o pessoal está vindo apresentar também as propostas dos empresários mais específicas do setor de comércio, serviços e turismo. Basta apenas acessar o site da FEComércio, tem um banner lá, faz a inscrição e no dia do evento, que é dia 15 agora, leva apenas uma lata de leite em pó, que nós vamos doar a uma instituição. O Sebrae também vai estar conosco, tratando da questão dos pequenos e microempresários, né? Então, assim, vai ser um momento de dúvidas, né? De tirar dúvidas, de esclarecimento. E a gente convida a todos a participar. Em Alagoas, por exemplo, os setores do comércio e serviços juntos empregam 66% da mão de obra, suportando alta carga tributária. Isso não pode continuar dessa forma como está. Uma verdadeira derrama nacional. Mas, na sua expectativa, teremos uma reforma tributária justa ou vamos apenas mudar de nome, vamos mudar apenas de endereço, mas os fatores continuarão os mesmos? Fernando, as propostas estão postas à mesa. A gente não tem como, inclusive os especialistas, eles não conseguem fazer um prognóstico se vai dar certo, se não vai dar certo. Há exemplo da questão da carga tributária. Por exemplo, não é só a carga tributária altíssima que motiva a discussão da reforma, mas é também a burocracia, a complexidade. Nós, por exemplo, do setor do empresário, lutamos por mais simplificação e essa simplificação, projetos de simplificação, eles vão ajudar a que se pague o imposto sem o imposto ou o tributo como gênero, sem o esforço ainda maior, porque às vezes o empresário, o contribuinte de modo geral, ele é penalizado por conta de obrigações acessórias que poderiam nem existir. Você, cidadão, cidadã, fique sempre atento, porque, afinal de contas, mexe. Essa reforma mexe com os destinos de cada um de nós. Estar antenado, estar observando e ver o comportamento de cada um dos nossos representantes do Congresso Nacional. A reforma tem que ser esse ano para o ano, quem sabe termos benefícios ou não. Aqui da FEComércio, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Mello, no canal 25 da NET. Pois é, Fernando Palmeira, estamos de volta assim aqui no TV Mar News, trazendo mais informações e dando um verdadeiro passeio pelo Brasil, não é isso? Eu vou agora, nós agora há pouco conversávamos via Skype, direto de São Paulo, em um evento que será realizado em Recife, no finalzinho do mês de outubro, e é justamente na capital pernambucana que eu vou agora. Tenho o prazer de conversar com o professor Clemente Coelho Júnior, ele que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, muito obrigado, inclusive, por nos atender, por receber, inclusive, a nossa equipe, né?
através desse recurso tecnológico. E o tema que nós vamos colocar agora são essas manchas de óleo que têm levado um susto para a população, têm vitimado animais, espécies, inclusive, que correm um risco de extinção em vários litorais, principalmente na Bahia, em Sergipe e em Alagoas. Como explicar esta situação, professor? Um bom dia para você, muito obrigado por participar conosco. Bom dia a todos. É uma situação, eu já trato, na verdade, todos nós da academia, ambientalistas, já estamos tratando como um dos maiores desastres ambientais do litoral brasileiro, né? Não só dado pelo fato de ser petróleo, algo impactante, né? Um produto que contamina, né? Mas também pela extensa área, né? Nós tivemos um primeiro momento que foi um óleo que chegou menos denso, mais disperso, né? Que chapiscou, né? Todo o litoral de Alagoas, né? Do litoral sul de Alagoas até o Maranhão. E um mês depois chegou, então, um óleo mais denso, né? Que migrou em subsuperfície, difícil de ser detectado, e que atingiu, então, Sergipe, Bahia e agora, nesses dias, ontem, inclusive, chegou novamente no litoral sul de Alagoas. Então, é assustador, realmente, né? Teve uma fase aguda e uma fase que a gente chama de crônica. Professor Clemente, explicando melhor essa situação, esse tipo de catástrofe, ela pode ser evitada diante do quadro que nós estamos nos deparando todos os dias? Então, exatamente essa é a questão principal, né? Uma pergunta muito importante nesse momento, né? Quando o óleo se dispersava pela superfície, né, menos denso, mais viscoso, seria sim detectável por imagens. Era possível sim se fazer isso, existe tecnologia para isso, inclusive no Brasil e no mundo, claro, né, teria sido possível, né? Como o óleo se dispersou pela corrente subequatorial, que é uma corrente que tem um rumo, né, em direção ao nosso litoral nordestino e depois deriva ao norte, deriva ao sul, era sim possível, né, inclusive até de algumas medidas terem sido tomadas ou pelo menos monitorado e dado alerta para o litoral aqui entre a Alagoas, sul de Alagoas, litoral sul de Alagoas até Maranhão. Era possível sim. No segundo evento, né, então, que foi mais assustador, porque vinham mousses, né, manchas enormes, né, super densas, que aí um pouco mais difíceis de serem detectadas por imagens. Mas aí já estavam chegando, enfim, as medidas são de remediar. Então, chegar e limpar e remediar. Nós estamos conversando aqui com o professor Clemente Coelho Júnior, ele que é professor da Universidade de Pernambuco, né, explicando para a gente aqui os impactos das manchas de óleo na vida marinha, que acaba preocupando também os pesquisadores. O que é que cada governante deve fazer daqui para frente para tentar minimizar esses danos que nós estamos nos deparando todos os dias, professor, na sua opinião? Eu vou inverter a lógica e falar do que nós temos que fazer no futuro e depois eu falo o que está sendo feito agora. No futuro, na verdade, já era para ter sido feito isso, né? Desde meados de 2003, quando houve o interesse em se fazer um núcleo, um centro no Rio de Janeiro para se estudar, para se monitorar, né, possíveis acidentes, né? Criamos um plano de contingência extremamente interessante, né, um decreto que saiu em 2013, né, e inclusive mapas de vulnerabilidade do litoral, né? Então, o que nós temos que fazer para o futuro, né, a nível do governo federal e depois os estados, é realmente retomar isso, retomar um centro que se faça, que a gente possa acessar muito rapidamente, né, que se monitore esses acidentes e retomar o plano de contingência. No momento, eu vejo as ações realizadas nos municípios bastante interessantes, mas são medidas de remediação, né, apenas de limpeza, enfim, né? A gente vê que chegou tardiamente, né, o governo federal passando orientações para os municípios, mas a gente também tem que reconhecer que se criou uma rede bastante interessante de organizações não governamentais e academia que muniu esses municípios, então, de informações do tipo de como deveria se tratar
né, se fazer a limpeza. Lembrar que tem que se tomar cuidado, nós estamos falando de uma substância tóxica, né? O petróleo ele libera substâncias que podem trazer danos à saúde humana. Então se criou na verdade se divulgou os protocolos de limpeza e eu tenho assistido que os municípios têm realizado isso, principalmente Alagoas, Sergipe e Bahia, que foi o segundo evento, como eu estou dizendo, do início de outubro para cá. Agora, petróleo cru, professor, como o senhor colocou, pergunto aqui o seguinte, como pesquisador e ambientalista, quanto tempo leva para que a natureza possa absorver esse impacto provocado hoje, por exemplo? Pois é, né? Nós tivemos um momento de óleo cru, né? Que quando ele começa a se decompor, sofrer um processo de temperismo, ele libera muito mais essas substâncias na natureza. Isso é muito difícil de dimensionar o impacto, mas claro que a ciência já sabe que metais pesados, hidrocarbonetos são substâncias que podem trazer danos, na verdade, levar à morte de muitos organismos, de micro a macro. E esse atual, que já é praticamente um dano crônico, né, que tem a ver com o recobrimento das áreas, principalmente o impacto sobre substratos firmes, consolidados, costões rochosos, corais, ou mesmo as raízes de mangue, os troncos de mangue, muito difícil de ser limpo, muito difícil de ser recuperado. Isso vai se perpetuar durante muitos anos. Meu Deus, essa é uma das principais e diria assim, mais tristes notícias que eu poderia esperar, né? Mesmo se tratando de um cenário que nós já estamos preparados para isso. E isso pode provocar, com seu conhecimento, professor, mudanças também na cadeia alimentar marinha daqui para frente, uma mudança de comportamento dos animais, das espécies marinhas, por exemplo? Não há dúvida, não há dúvida. A gente está tentando recolher informações junto com as colônias de pescadores, associações, o verdadeiro impacto. A gente tem que lembrar que são essas comunidades que vão sofrer diretamente, né? Nós consumimos peixes, consumimos crustáceos e moluscos, vamos ter que aguardar um pouco os resultados ou a manifestação da academia em relação à toxicidade desses organismos, mas ficar atento que teve um impacto socioeconômico gigantesco, né? Veja que os pescadores deixaram de ir para a pesca, principalmente Sergipe e Bahia, muitas vezes por recomendação dos órgãos ambientais, né? E agora, recentemente, de forma assustadora, assistindo os meios de comunicação, né? Um contingente de pessoas cancelando suas viagens de turismo para o Nordeste, né? É assustador. Então, o impacto para a cadeia alimentar, ela existe, ainda deve receber maior atenção da academia, mas eu não estaria errado e nem pecando dizer que realmente já está acontecendo esse impacto na cadeia alimentar. E isso nós vamos ver que a recuperação vai ser bastante demorada. Uma última colocação, professor. Nós estamos aqui conversando com o professor Clemente Coelho Júnior, ele que está em Recife, Pernambuco. Ele é professor da Universidade de Pernambuco. Uma última colocação só a respeito do que pode ser feito por cada um de nós daqui para frente, né? Eu entendo que existe uma ansiedade muito grande quando se fala em impactos, quando se fala nesse cenário, que é um cenário ainda muito incerto, mas o que é que cada um de nós podemos fazer para tentar minimizar, nos dar as mãos de verdade para tentar minimizar esses danos que já são aí danos já irreparáveis na natureza? Não, boa colocação, né? Na verdade, a gente percebeu também isso, a mobilização da sociedade, né, em relação a isso. Hoje já existem orientações bastante interessantes de organizações não governamentais, do próprio IBAMA, né, dos órgãos ambientais estaduais e até municipais, de como proceder no caso de acidentes como esse. Né? Já existem aí disponíveis nas redes sociais os telefones e os contatos. A população ela deve ficar atenta, né, e deve comunicar imediatamente caso apareça manchas de óleo nas praias, né? E eu gostaria só de fazer um alerta, né? Como nós estamos agora no momento de venda do pré-sal, enfim, de aumento da exploração do petróleo, infelizmente a gente vai ter que assistir isso durante alguns anos, né? Assim espero que não aconteça, mas de fato é possível sim. Vamos ver se a gente acorda para essa situação.
É prematuro dizer crime ou acidente, professor? São os dois. São os dois. Não tem para onde, São né? os dois. São os dois. Muito obrigado, viu, professor, pela sua participação. Mais uma vez, nós agradecemos e volte outras vezes aqui no programa, tá certo? Ok, um forte abraço a todos. Esse cenário, que é um cenário triste, né, que nós estamos nos deparando, um dos pesquisadores mais renomados, né, do Nordeste, né, o professor que conversou com a gente, Clemente Coelho Júnior, ele que é da Universidade de Pernambuco, explicando esse cenário que hoje se forma no litoral do Nordeste, com as manchas de óleo, com petróleo cru hoje nas praias e que tem dizimado a vítima, tem dizimado centenas de animais marinhos todos os dias, o que é lamentável. Ontem pela manhã não, no início da tarde, um golfinho foi encontrado em Feliz Deserto, também com sinais desses impactos aí. Lamentável. Nós vamos a mais um rápido intervalo no último bloco, viu, do TV Mar News. Daqui a pouquinho nós vamos falar de esportes. Alexandre Lino vai chegar com o final de semana que foi muito movimentado. Apresentação de técnico no CRB. Novo técnico, mas uma cara velha, uma cara conhecida aqui do torcedor alagoano. E o CSA que perdeu para o Goiás. Logo depois do intervalo, voltamos já.